Doutor Fauzi, o senhor entrou em contato com a redação do jornal Sertanejo porque não concorda com as declarações feitas por Renato Reis na entrevista publicada na edição da semana passada. O que especificamente o senhor considera equivocado ou distante da realidade da Santa Casa? Tudo ou quase tudo do que ele falou. A realidade é uma só. É uma pessoa que foi colocada ali porque é um apaniguado do Henrique Prata, não sabe nada de saúde hospitalar e nem de saúde comunitária, está ali para cumprir as ordens do Henrique. Ele disse que saiu do foro da condução, mas colocou o Ricardo, uma boa pessoa, só que está ali de conformidade com o que o Henrique Prata mandar. E falando uma série de coisas que ele deveria saber. Porque quando ele disse que deixaram 300 milhões de dívida na Santa Casa, ele foi o último que participou de gestão da Santa Casa antes do Henrique Prata. Era Renato Peguim, Renato Reis, era Barrote, que é braço direito do Henrique Prata, era Odair, que estava na mesa da Santa Casa, que eu encaminhei para a intervenção do prefeito Guilherme, que aceitou, ficou 1 ano e meio, deixou uma dívida de 62 milhões equilibrada e um déficit mensal de 400 mil confessado pelo Henrique Prata na Câmara Municipal. Isso já faz 9 anos, 10 anos, indo para 12 se considerada a prefeitura. Ele confessou que era 400 mil déficit. Agora veio com um déficit de 4 milhões, com a Santa Casa esvaziada de leitos. Tinha 350 leitos, hoje tem 200, não tem atividade de atender a população de Barreiros, com o absurdo de mandar para Bebedouro fazer uma cirurgia de hérnia, cirurgias pequenas, de esterectomia. O pessoal tem que sair daqui para ir para Bebedouro fazer pré-operatório, operar lá com o sacrifício dele pelo SUS, e numa fila de procedimentos. Dizendo agora também a outra coisa que o senhor Renato Reis disse, que não vem recurso. Eu já fui verificar na Secretaria na Direção Regional de Saúde. O ano passado vieram, em média, 13 milhões por mês, quase 160 milhões de complementação das atividades. Cadê esse dinheiro? Mexer na Santa Casa não mexeu nada, está mexendo em quartos agora, começar a reformar quartos, em 10 anos de atividade. O pronto-socorro que reformou, quem fez foi a Unimed que fez. Num acordo com a Unimed, deixou a Unimed usar um tempo, depois tocou para fora a Unimed da Santa Casa. Quer dizer, é um bem público com uma fartura de dinheiro que vem do governo para dar assistência ao pessoal do SUS de Barretos, dos bairros de Barretos. Quando eu falo isso, eu estou preocupado com o SUS de Barretos. E hoje eu estou preocupado com os conveniados. Os conveniados também não estão tendo muito para onde ir. Tem um hospital novo sendo ampliado agora, tem o São Jorge que dá uma retaguarda boa para acomodação hospitalar, mas na questão de formação de médicos especialistas, experientes, com domínio da profissão do jeito que era antigamente, está acabado. Santa Casa acabou. É um hospital de aprendizes. Hospital escola sem ter professor de medicina. Tem alunos, aprendizes, residentes de 10 anos, ensinando residente primeiro ano ou internados, ou pessoal do internato. Acabou o corpo clínico de gente gabaritada e a população, muitos nem sabendo que está acontecendo isso, porque só vai descobrir quando vai para Santa Casa. E quando vai, descobre que realmente está essa desassistência diante de uma colocação dessa de que falta dinheiro, falta condição. Não é essa a forma de governar. Veja bem, nós temos um prefeito que não é médico, um diretor de saúde, da saúde, secretário que não é médico, o que manda, que é o senhor Henrique Prata, que não é médico, que não tem uma boa convivência com o médico, acha que médico não pode administrar. Tem uma diretora da DIR, que é uma psicóloga, não é médica, e um secretário da saúde do município, que era um empregado dele aqui na Fundação Pio XII, mandou embora e acomodou na Secretaria de Saúde da Prefeitura. Que não manda nada, porque o prefeito não deixa, também não entende nada. É um prefeito que, infelizmente,
Nas outras coisas eu nem vou comentar, já está com um gabarito já reconhecido de pouca qualidade. Agora, na saúde, não dá para aceitar que as pessoas fiquem sem assistência, sendo sacrificada para viajar, para ser tratada, e com péssimos resultados quando consegue se tratar na Santa Casa. Essa é uma das questões. Mas você acredita que o SUS federal, a tabela SUS paulista e outros convênios consegue bancar todas as despesas da Santa Casa? O que é prestado de serviço pelo SUS é remunerado na tabela antiga. Além dessa, veio mais 160 milhões só o ano passado. Nesses 10 anos tem vindo dinheiro a rodo. Na pandemia você estava em Barretos. Na pandemia teve um momento que houve uma CPI na Câmara Municipal, porque estava morrendo gente na fila de vaga na Santa Casa. O diretor técnico do Henrique Prata, na Santa Casa, confessou: está morrendo gente na fila porque não tem vaga. Ora, o cidadão pega o hospital com 350 leitos há 10 anos, diminui para 220 e deixa do jeito que está, se acomodando de mandar paciente para fora de Barretos para tratar. Esse sujeito, ele deformou a assistência médica de Barretos. Tem um trabalho no Hospital do Câncer porque anda sozinho. O pai deixou um serviço andando sozinho. E porque ali entra dinheiro a rodo de sensibilidade da questão do amor, que o Hospital de Amor é o Hospital de Câncer que ele espalhou aí para todos os cantos, mas a Santa Casa não é o Hospital de Amor. Veja bem, amanhã vem o Lula visitar o Henrique Prata. Vem no hospital da Fundação. Vem no ICAD, que é a vitrine do hospital. ICAD que foi construído pelo governo francês e que é feito para ensinar a fazer videocirurgia e para vender equipamento. O mote de pano de fundo do ICAD é vender equipamento. Com gente treinando aqui, pagando caro e tendo como substrato do atendimento pacientes de Barretos ou da região. Por sorte, acabam caindo em mãos bem condutoras do tratamento e não tem tido problema. Mas é uma vitrine. Levam o Lula na Santa Casa para ele ver como é que está e diz para o Lula que faz 10 anos que ele está na Santa Casa. Você está entendendo? Então essa é uma questão que nós temos assistido aí, do ponto de vista até de impacto político para fora. O governador já desanimou com o Henrique. Não escuta mais o Henrique. Só quer saber de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem mandado dinheiro, 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 não está resolvendo a situação. Agora, nós somos barretenses, você tem assistido, você tem precisado de atendimento médico, se precisar correndo, você vai para São Jorge, acha o médico adequado, senão você tem que, se der tempo, ir para fora. Ô Igor, nós temos assistido pessoal fugindo de Barretos para ter um atendimento elementar, atendimento básico. Isso é triste, viu? Eu encontrei no supermercado uma senhora que está no litoral de São Paulo, morando lá. Doutor, eu tenho vontade de voltar para Barretos, mas estou com uma informação de outras pessoas que está ruim a saúde mais. Falei, se for por isso, vai ficando por lá mesmo. Não volta porque se não tiver uma retaguarda de recursos para poder ser dentro, e se tiver também, se der tempo de atender, está perigoso ser atendido em Barretos. Essa é uma notícia muito triste. Eu estou dando essa entrevista com você por não aceitar o que o seu Renato Reis, figura ilustre da sociedade, mas que não sabe nada de saúde, está ali para balbuciar o que o Henrique manda fazer. Isso é muito triste. Não concordo e sou obrigado a abrir o jogo, que a população não pode ficar enganada. Nós temos visto hoje, no país, um monte de fake news, mentira, enganação, alta cúpula de governo, com mentira uma atrás da outra. Agora, você vê aqui no nosso meio, não é questão nem ideológica, eu sou do bloco ideológico de direita, sou do lado do bloco do prefeito de Bahia, mas está uma tristeza, está uma lástima. Mas essa é uma questão que é o objetivo da entrevista, não poder assistir uma entrevista daquela. Eu tenho escrito semanalmente sobre esse problema
E estou insistindo, porque continua ruim. O senhor afirma que a Santa Casa perdeu a capacidade de resolver casos complexos. O senhor afirma isso nos artigos que o senhor publica no Jornal de Barretos. Exato. E você disse aqui agora que muitos pacientes acabam indo para outras cidades, como Bebedouro, por exemplo. Na sua avaliação, quais fatores explicam essa perda de resolutividade ao longo dos anos? Isso é muito grave. O que é caro numa faculdade de medicina, e numa medicina bem feita, é a remuneração do médico gabaritado. Custa caro. E ele transformou o hospital escola em que ele não contratou os professores para dar aula e para assistir os pacientes nas especialidades. São 40 áreas de atendimento de medicina. Ele tem 40 docentes? Tem um staff de 40 áreas? Não tem. Você vai no hospital, o povo sabe disso. Vai lá, é um menino atendendo o outro, atrás do outro, cada dia é um, ninguém vem assumir o caso. Na lei do SUS, na regra do SUS, Ministério da Saúde, tem uma regra que é o seguinte: na cabeceira do leito, vocês devem estar alertados, tem que ter o nome de um médico responsável pelo paciente. Mas ele está responsável pela ortopedia. Na cabeceira está a ortopedia. Não é isso. É o nome do ortopedista que vai responder por ele. Porque se tiver uma complicação, tiver uma discussão de competência técnica, de responsabilização, essa é o advogado para falar. Alguém tem que vai responder. Não é o hospital inteiro. Alguém responde no primeiro plano e o resto entra no segundo plano. Você entendeu? Não existe esse pessoal. Ele fala que antigamente não tinha médico presencial. Uma conversa que não cola mais. Não tem médico presencial agora. Se tiver algum caso neurocirúrgico na Santa Casa, não é atendido na hora. Vem de algum lugar. Ou vem socorrido pelo Hospital do Câncer, ou vem de Bebedouro, ou vem de Ribeirão, ou vem de Rio Preto. Não tem essa assistência presencial. Essa é uma questão. O que ele quis gabaritar, isso é uma cortina de fumaça na cidade, é o transplante de coração. Esse é um capítulo especial, que merece uma análise crítica importante. Transplante de coração é uma área refinadíssima, caríssima, que Rio Preto encampou cirurgia de coração, e se tiver uma sobrecarga de transplante no Brasil, que estão mandando para cá porque ele foi atrás, é porque paga muito bem uma cirurgia de transplante de coração. O dinheiro de alta complexidade, que serve para prótese, cirurgia de coluna, prótese de quadril, prótese de joelho, está sendo drenada para cirurgia de transplante do seu Henrique Prata, que se teve 15 em Barretos, aí esse tempo todo que existe, e a maioria morreu em seguida, é um investimento de relação de valor que está prejudicado. Quem é que em Barretos vai estar precisando de transplante, para ter um serviço contínuo de transplante? É uma cortina de fumaça para dizer que faz isso, faz aquilo. Mal dá conta de fazer as angioplastias. Recentemente voltou a fazer. A angioplastia que era feita aqui em Barretos, do tempo do Ibrahim Martins, o serviço do Zerdini montou um serviço aqui. Depois, o que aconteceu? Notou-se que Rio Preto assumia esse volume, e muito bem feito. Tem uma tradição grande Rio Preto, entendeu? Então, a querer gabaritar a cidade, mandando operar a hérnia em Bebedouro, o paciente andar, midla, hérnia, acho que a parte de alguma área manda para Monte Azul, andou mandando para Monte Azul, e fazendo fila de atendimento, com a dinheirama que vem, isso não dá para concordar. Essa é uma outra questão. A direção da Santa Casa alega que existe uma dificuldade em contratar e manter enfermeiros e outros profissionais de saúde. O senhor acredita que essa dificuldade é apenas um problema de mercado ou também envolve gestão, estrutura de trabalho e valorização das equipes? Formação existe. O grande problema é que existe um monopólio da saúde pública em Barretos, comandada pelo senhor Henrique Prata. Quem não puder trabalhar aqui tem que ir para Santa Casa, tem que ir para um postinho
da prefeitura, que está tudo na mão dele. Ele não tem chance de ter uma outra oportunidade. E o sistema que ele colocou é um sistema rígido, que não dá flexibilidade para o enfermeiro de organizar o trabalho dele, da sua esposa, da família. Antigamente era um esquema de 6 horas de atividade, em que ele remanejava de acordo com... Ele não respeitou isso, impôs as normas dele, e com a seguinte vantagem que falam há 1000 anos: paga em dia. Pagar em dia é obrigação de pagar em dia, isso não tem mérito nenhum, mas paga mal, inflexível, um regime sórdido e pesado de trabalho, que quando a pessoa quiser ir embora, vai embora, não fica no sistema, nesse sistema dele. E quem já gera uma fama na cidade de que o serviço é desse tipo de postura sórdida, difícil, então a pessoa nem vai. Se achar um outro serviço, vai fora e acaba perdendo chance de mão de obra. Formação, tem muita formação. Não tenha desejo de entrar num esquema desse aí. Essa é a realidade. E nos artigos do senhor, do Jornal de Barretos, o senhor fala também em excesso de exames, demora de decisões médicas, receio de profissionais em assumir casos mais graves, né? Na prática, como que isso afeta lá para o paciente comum, inclusive quem possui um convênio de saúde? Isso envolve a questão da formação do médico atual. A formação do médico antigo é de alguém que conversa, que examina, que palpa, depois pede os exames para complementar um diagnóstico que é feito com 80%, é feito na fase de conhecimento e de experiência. Quando não sabe medicina, começa a pedir exame, tomografia, ressonância, o ultrassom a rodo, e na hora de interpretar, é outra questão, não dá conta de interpretar. Então fica gerando um volume grande de exames, que não é o que vai resolver o diagnóstico, a conduta não vai ser apropriada, vai encarecer o sistema de saúde, que está encarecendo os planos estão sufocados com o exame, porque quem está pedindo não sabe o que está pedindo, não sabe interpretar e não sabe usar. Essa é uma verdade triste de ter que falar, porque nós viemos de uma formatura com 26 faculdades de medicina no Brasil. 26. Estou fazendo 50 anos de formado há poucos dias. Hoje tem 500 faculdades. Onde é que tem professor para isso? Esse governo que está aí, que veio andando desde Fernando Henrique Cardoso, vem abrindo faculdade. Os outros técnicos da medicina, professores, segurando, não deixa, porque não tem gente para formar. Agora estourou o estouro da boiada. Um monte de gente mal formada, infeliz, insatisfeita, com concorrência de emprego que dá dó, e que no fim das contas vai acabar por não ter um perfil carreirista, que médico é de carreira, vai espirrar, vai acontecer isso. E o que já está acontecendo. Entendeu? Agora, o que é inadmissível, Igor, é você não colocar um filtro de escolha de concurso de bons médicos, com especialidade, com residência, remunerar bem, para ter uma qualidade boa. O objetivo dele é financeiro, aporte de recursos, gastar menos com pessoal médico e enfermagem, entrar recurso, e o resultado não é preocupação. E dizendo aí para cima e para baixo que... Você viu falar que o tratamento do Hospital do Câncer é um dos melhores da América Latina? Ele já não fala mais isso, porque já não é mais o mesmo. Muita gente foi embora. Ainda se tem um tratamento bom, porque tem um grupo de médicos qualificados aí que segura as pontas, mas não no volume todo. Então, naturalmente, ao longo do tempo, a qualidade vai arrefecendo, vai caindo. Mais de 200 profissionais gabaritados já foram embora daí. Esse mês vão três, cabeça e pescoço, para Santa Catarina, que já de tradição aqui, porque ofereceram um serviço melhor, lá, melhor condições de trabalho, lá no interior de Santa Catarina. Então, o que tem acontecido é que nós temos um monopólio servido por pessoal que não tem qualidade gerada por pessoal médico e técnico. A Santa Casa de Porto Alegre, uma das melhores do Brasil,
tem 10 administradores do hospital que são médicos, com formação em administração hospitalar. Não é qualquer médico. Ele tem que ter o tino da especialidade para poder gerir. Então, a nossa cidade está assim, mal conduzida, desde prefeito até a ponta lá embaixo, e agora com a notícia de que as costas viradas para o governador do estado cansou de ajudar. Eu estou vendo críticas na imprensa aí que é aliada do Henrique Prata, criticando o governador, mas o governador tem mandado recursos. Não está vendo resultado. Aí acaba sendo um discurso tentando fazer uma cortina de fumaça sobre a realidade. Bom, o senhor acompanhou diferentes fases da medicina e também da Santa Casa ao longo das décadas em que permaneceu lá. Na sua opinião, o que precisaria mudar imediatamente para recuperar a confiança da população no atendimento hospitalar da cidade? A sua pergunta é pertinente, objetiva, e eu tenho falado nos meus artigos. O prefeito tem que ter peito de romper com o seu Henrique Prata, vai cuidar do câncer, deixa a Santa Casa, construa o seu hospital. Está fazendo um hospital de 90 milhões de reais lá na Paraíba, numa cidade do tamanho de Barretos. Na Paraíba, em homenagem a um cangaceiro amigo do avô dele, na Paraíba, interior da Paraíba. Pô, e não mexe na Santa Casa, aqui no estado de São Paulo, da Califórnia brasileira, com esse poder que tem. Constrói o seu hospital, escola lá na faculdade. Constrói, só que ele vai ter que contratar professores. Aí é que mora o problema. Custa caro. E ele não quer gastar com custeio da medicina. A arrecadação é a rodo, mas o custeio não. Então, saia da Santa Casa, monte o hospital escola fora, entrega a Santa Casa para a prefeitura, ela contrata as entidades de organização social especializada em fazer administração da Santa Casa. Você me pergunta, mas quem? Einstein, Sírio-Libanês, tem uma organização ligada à Escola Paulista de Medicina, gerindo Santas Casas no estado de São Paulo inteiro, de uma forma qualificada, com profissionalismo, entendeu? Então, com o recurso que está entrando, o senhor Renato Reis e Renato Peguim administraram a Santa Casa lá atrás, sem nenhum recurso do Estado adicional que o SUS pagava e os convênios. Agora está com essa dinheirama, que eles nem veem onde vai o dinheiro. Quem vê é o Henrique Prata, que toma conta da verba que vem oficial. Isso que eu estou te falando não é conversa narrativa. Você vai na Regional de Saúde, você vai saber quanto é que veio o ano passado de dinheiro, o ano retrasado, na época da pandemia. Isso é pura realidade. A nossa população não pode ficar à mercê de conversinha de gente que não entende nada e está aí mandando na estrutura de saúde do município. Essa é uma coisa que precisa ser dita, eu tenho escrito e vou continuar martelando, porque uma hora tem que mudar. Não está dando tranquilidade para a gente viver em Barretos, uma cidade da tradição que era centro da região, de 19 municípios, e do Triângulo Mineiro que caía aqui. Agora nós temos que mandar para fora o coitadinho do bairro, que trabalha, trabalhador, para operar uma hérnia. Não dá para tolerar uma coisa dessa. Então é uma das razões que eu te procurei em função disso, porque eu vi aquela entrevista, eu falei, muita demagogia, enganação, é um absurdo ter que ouvir um negócio desse e ficar sem resposta. Bom, fica então o espaço aberto aí para o senhor fazer as suas considerações e dar um recado para a população de Barretos e região. O que a gente tem feito é o seguinte, eu tenho ido nas fontes, Ministério Público em Barretos, tem um promotor novo da saúde, que antes dele ficou uma pletora de promotores ligados ao Henrique Prata, que não faziam nada. Esse parece que está tendo a iniciativa de mexer, está mexendo. E eu tenho fé que ele vai chegar a uma situação que vai haver cobrança de qualidade, porque
ele não respeita nada, né? Não respeita as pessoas, não respeita médico, não respeita autoridades, tem braço no governo federal por conta daquela bagunça que é o governo federal, né? Tá lá o Múcio abraçado com o Padilha. Padilha arruinou com a pandemia no Brasil de Covid, e agora vem com uma história de especialidade para todo mundo. Não tem especialista para todo mundo, porque não dá tempo de formar. Não tem como formar, não tem milagre. Aí não tem milagre. Então, na verdade, eu teria que ter um prefeito. A Paula, você lembra, pediu de volta, pediu para ele sair, depois cedeu aos mandos dele, que parece que hoje é candidata a deputada, apoiada pelo Henrique Prata. Veja onde as coisas vão avançar. Esse prefeito tem que retomar, passar para outro com autoridade. Mas pelo que eu conheço, nós vamos ter que torcer bastante para isso acontecer. Enquanto não acontece, a população não pode ficar enganada. E nós da imprensa, vocês são do jornalismo investigativo, sério. Aqui nós temos uma situação de uma imprensa que é balizada pelo prefeito. Uma verba de 10 milhões de reais. 5 milhões. Eram em 700, foi para 10. Foi para 6. Agora vai passar para 5. Está diminuindo? Sim. Porque realmente existe um grande grupo de notícias aqui em Barretos que tem 10, 12 emissoras e que a filosofia dele não é a sua. Ele recebe para ficar calado. Porque se não pagar, ele já avisa. Eu vou te destruir. Existe uma imprensa aqui em Barretos dessa natureza. Conhecida, antiga, tradicional. Não vou citar nome para não dar imbróglio, mas quando eu vejo alguns comentários no rádio dele de que a coisa, falando mal do prefeito, eu penso, então, acho que atrasou, deve ter atrasado a verba. A imprensa é feita para ajudar, defender a população com um jornalismo sério. Entendeu? Então, eu acho que o apelo que eu faço a vocês é ajudar nesse sentido, é ter espaço aberto para poder realmente deixar a população esclarecida. Ora, você vai pensar assim, a pergunta que pode vir, você tem vontade política? Não, eu fui candidato há 32 anos, não tenho mais interesse, só de ajudar. Tem aconselhado um ou outro vereador que vem pedir conselho, mas nós precisamos de uma atuação mais firme das nossas autoridades. É isso aí. Tá certo, doutor. Agradeço pela sua disponibilidade. Agradeço. Muito obrigado.